O Centro Acadêmico e a diretoria da Faculdade, aliás, de Direito da USP, que faz aniversário, hoje prestam agora à noite uma homenagem a Juscelino Kubitschek. O ato faz parte de uma campanha pelo reconhecimento de que o ex-presidente foi assassinado e não vítima de um simples acidente rodoviário, como consta na versão oficial do caso. O repórter Ricardo Ferraz está na Faculdade de Direito da USP, no centro da capital, aqui de São Paulo. Boa noite, Ricardo. Quais as homenagens que estão acontecendo aí hoje, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o tom aqui das homenagens é de muita emoção, já que estão presentes parentes de Juscelino Kubitschek e também algumas pessoas que trabalharam diretamente com eles, e também de indignação. Isso porque as pessoas que organizaram esse ato aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, para essas pessoas, Juscelino foi assassinado e a sua morte não teve nenhuma relação com um acidente de trânsito comum. Agora, essa questão é tão polêmica, mas tão polêmica, William, que ela opõe, inclusive, a Comissão Municipal da Verdade, instaurada na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, e a Comissão Nacional da Verdade. Vamos ver na reportagem. Juscelino Kubitschek morreu no dia 22 de agosto de 1976. O ex-presidente da República viajava de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra, quando sofreu um acidente na altura da cidade de Resende, no sul fluminense. Ao fazer uma ultrapassagem de um ônibus, o motorista perdeu o controle do carro que atravessou a pista e se chocou contra uma carreta. JK e o motorista do veículo morreram na hora. Na época, o Brasil atravessava o período da ditadura militar e o ex-presidente era um opositor do regime. O inquérito policial concluiu que se tratou de um acidente comum, mas muitas dúvidas foram levantadas sobre o caso. Uma versão baseada em depoimentos do motorista e dos passageiros do ônibus indica que o carro de Juscelino teria sido alvejado por tiros, vindos de um outro automóvel que nunca apareceu na investigação oficial. A principal evidência seria um objeto metálico encontrado no crânio do motorista de Juscelino, Geraldo Ribeiro, durante a perícia do corpo. A Comissão Municipal da Verdade, instalada na Câmara dos Vereadores de São Paulo, responsabilizou no fim do ano passado o governo militar pela morte de JK. Mas a Comissão Nacional da Verdade concluiu em abril deste ano que se tratou de um acidente comum e que o fragmento de metal no crânio do motorista era um pedaço de prego do caixão. Diante do impasse, a Comissão Municipal entrou na Justiça para obrigar que os depoimentos colhidos pelos vereadores paulistanos sejam utilizados pela Comissão Nacional da Verdade no relatório final sobre o caso. A gente quer que pelo menos se ouça as testemunhas que nós ouvimos. São muitas. Gente que está viva aí, que participou do processo e que pode falar mais. Para a gente conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu estou ao lado de Marco Braga, que é professor de Direito da Faculdade do Mackenzie, mas que também participa aqui do grupo. Marco, boa noite, muito obrigado. Estão sendo colhidas assinaturas aqui para um abaixo-assinado. O que vocês estão pedindo exatamente? Olha, o abaixo-assinado começou há praticamente 2 meses. Nós estamos pedindo 3 pontos. Primeiro, que o Estado brasileiro reconheça que Juscelino Kubitschek foi perseguido, preso, e sofreu com o regime militar a ponto de ter seus direitos políticos cassados e que isso seja devolvido a ele, tem esse reconhecimento. O segundo ponto é que Juscelino Kubitschek seja reconhecido que foi assassinado pelo Estado brasileiro por vítima de um orquestramento do Estado, principalmente vinculados ali ao 22 de agosto de 1976, e que isso levou ao assassinato dele na Via Dutra. E a terceira coisa do reconhecimento desse assassinato é que ele, como chefe de Estado, seja enterrado devidamente com honras de chefe de Estado, ou seja, na Catedral de Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Voltamos com você no estúdio, William. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos conversar com a bancada aqui. Ayrton Soares, eu achei que já tivesse enterrado essa história, mas pelo visto não, né? Há uma divergência aí com a Comissão da Verdade Nacional e a Municipal, né? O que você acha dessa questão aí? Olha, a Comissão da Verdade é uma comissão séria. A Comissão Municipal está na mão de um vereador sério, Gilberto Natalino. Cada um recolheu provas de um lado e de outro e estamos hoje diante dessas duas versões. Eu tive um envolvimento pessoal no último dia de vida do Juscelino, quando, tomando um avião em Brasília, na sexta-feira, estava lá no avião, embarcamos junto, estava o Ulisses Guimarães, estava o Franco Montoro, e o Ulisses me apresentou o Juscelino no avião.
o avião não pôde descer aqui em Congonhas, nós fomos descer ali em Viracopos. E viemos na mesma Kombi. A mulher do Dr. Ulisses também estava, a mulher do Montoro também estava, Montoro estava também. Viemos numa Kombi, viemos conversando e o Juscelino pediu para deixá-lo na casa de Manchete. Bom, depois foi a última vez que vi Juscelino vivo. À noite, fico surpreendido pela notícia, morreu num acidente na rodovia. Bom, foi embora, estava chovendo. Por que foi embora de carro? Porque o Juscelino não aceitou dormir em São Paulo, porque o Juscelino não aceitou em dormir em São Paulo, viajar no dia seguinte de avião, com um bom tempo, para o Rio de Janeiro, por uma razão que mais tarde eu descobri quando o doutor Ulisses Guimarães me chamou de agora, não procure investigar isso, porque dona Sara vai ficar muito chateada com isso, ela não quer esse assunto sendo debatido, e acabou o Ulisses me convencendo a não desdobrar uma investigação que eu tinha começado para saber. Por quê? Naquela época, William, assassinaram Letelier, um chileno, que podia ser alternativa de poder no Chile, lá nos Estados Unidos. Assassinaram o general Prats, que podia ser alternativa democrática. Assassinaram o general Torres, que podia ser alternativa pela democracia. Enfim, havia uma série de assassinatos de lideranças latino-americanas, patrocinados no Cone Sul, por pessoas que não queriam que esses líderes voltassem. Então, isso levou à suspeição que o Juscelino podia ser também uma vítima disso. No começo, eu acreditei muito. Agora, com o resultado da Comissão da Verdade, eu estou refletindo sobre isso, porque realmente, se não se provou que o acidente foi provocado, como é que eu vou dizer que houve um assassinato? Né? Então, essa dúvida persiste. Acho que a coisa vai render muito ainda. Historiador Vila, assassinato ou foi um acidente? Eu acho que, com todo respeito à Comissão Municipal aqui de São Paulo, ao Gilberto Natalini, que eu conheço, sei que é uma pessoa séria e tal, mas eu acho que há um certo equívoco aí. Acho que, em relação ao entrevistado, inclusive, disse que o JK foi preso. O JK não foi preso. Ele depôs e foi, muitas vezes, até humilhado nesses IPMs, que eram os inquéritos policiais militares, que não comprovaram nada, inclusive, contra ele. E ele teve suspenso seus direitos políticos e foi cassado durante 10 anos. À época, ele era senador por Goiás e tal. A questão que se coloca, naquele momento, em 1976, né, ele morreu no dia 22 de agosto e tal, era, por exemplo, se era interessante ao regime, era o presidente Geisel, à época, eliminar o JK, ou setores dentro do governo que tivessem algum tipo de interesse. Então, é bom lembrar que ele não tinha qualquer atuação política no período. Pelo contrário, algumas cartas que ele fez, isso tem arquivos por aí, ele estava tentando estabelecer relações, inclusive com pessoas que estavam no governo e que ele conhecia da época que ele foi presidente e muitos daqueles militares ele tinha promovido. Isso já no final dos anos 50, ele foi presidente de janeiro de 56 a janeiro de 61. Além disso, ele tinha uma situação econômica complicada, isso ele deixa registrado no seu diário, que nunca foi publicado, que era o seu médico de confiança que tinha esse diário, e parte das suas anotações que ele fez no carro, o Armando Falcão, que era ministro da Justiça do presidente Geisel e foi seu ministro da Justiça durante um breve período, durante o mandato do JK, passou a mão naquelas anotações que acabaram desaparecendo. Mas o diário que estava com o médico, até hoje continua e provavelmente nunca será publicado, mas tem algumas pessoas que têm cópias disso. Eu li alguns trechos, cheguei até a ler alguns trechos. Então, eu acho que investigar é sempre bom, é sempre louvável, mas eu acho que dificilmente vai encontrar uma versão de que houve um atentado político para eliminar o presidente JK. E só lembrando que o melhor enterro que ele recebeu foi do povo de Brasília. Numa enorme manifestação, a maior da história da cidade até então, em agosto de 1976, em pleno regime militar, o povo saiu às ruas e o levou ao cemitério. Aquilo não tem nada que pague. Qualquer coisa que possa ocorrer hoje não se compara à grandiosidade daquela manifestação.